E se a ferramenta de cura mais poderosa fosse gratuita, sem necessidade de suplementos ou equipamentos, e comprovada por pesquisas premiadas com o Nobel? 5 dias sem comer desencadeiam uma cascata de eventos biológicos que a maioria das pessoas nunca imaginou ser possível. Hoje vou te mostrar exatamente o que acontece e como fazer isso. Vamos abordar toda a biologia etapa por etapa, a experiência dia a dia do que você pode esperar, o que pode e o que não pode consumir durante o jejum, como preparar seu corpo antes e o protocolo crítico de realimentação que determina quanto da cura você realmente mantém. Fique por aqui para entender cada elemento disso. Agora, vamos falar sobre por que o jejum de 5 dias, só com água, vai além do jejum intermitente. O jejum intermitente é uma ferramenta poderosa, mas o jejum prolongado promove reparo celular, autofagia, otimização hormonal e produção de células-tronco em níveis que o jejum intermitente não alcança. Comer por si só é um estresse biológico. A digestão realmente exige muita energia e expõe o intestino a fatores de estresse microbianos e mecânicos. Remover esses fatores de estresse por 5 dias redireciona todos os recursos do corpo para uma cura celular profunda. Pesquisas em medicina clínica e translacional em 2021 indicaram que jejum de 5 dias, apenas com água, reduziu fatores de risco da síndrome metabólica e elevou biomarcadores anti-envelhecimento sem toxicidade, mesmo em pessoas com peso normal. Isso é especialmente valioso para quem enfrenta síndrome metabólica, obesidade, inflamação crônica, doenças autoimunes, problemas intestinais, condições neurodegenerativas, como demência e menor risco de câncer. Não é indicado para grávidas, lactantes, crianças pequenas, diabéticos tipo 1 pessoas com transtornos alimentares como bulimia ou anorexia, atletas em temporada, indivíduos com peso muito baixo e quem usa certos medicamentos. Essas pessoas devem sempre consultar um médico antes de fazer algo assim. Vamos ver a cascata de cura hora a hora. Veja, entre as horas 12 e 14 é quando você tem o reajuste digestivo e o redirecionamento da energia. Veja, após a digestão, a energia antes usada para processar alimentos é direcionada para curar o cérebro, órgãos e promover a reparação celular profunda. O fígado demora cerca de 12 horas para completar um ciclo completo de desintoxicação. Ao atingir 12 a 14 horas, sua clareza mental tende a melhorar, já que a energia digestiva passa a beneficiar a cognição. A sua fome é controlada pela grelina, que é um hormônio liberado pelo seu estômago quando não há nada dentro dele. Então, se você acordar de manhã depois de um jejum de 12 a 14 horas, durante a noite, e estiver com fome, apenas beba um pouco de água. Isso vai distender seu estômago naturalmente, inibir a grelina e você não sentirá mais fome, pois a fome matinal não é uma necessidade calórica real. Se você suprimir a grelina distendendo o estômago com água, a fome diminui. Com o tempo, ao se acostumar, sentirá isso cada vez menos. Agora, vamos falar das horas 16 a 20. Nesse momento, a queima de gordura é ativada e a insulina cai ao nível ideal para isso. Após a última refeição, a insulina sobe, mas depois cai lentamente. Entre 16 e 20 horas, o corpo começa a queimar gordura, pois o glicogênio já se esgotou. Seu fígado armazena cerca de 100 gramas de açúcar. Seus músculos, cerca de 400 gramas, dependendo do tamanho e do nível de atividade. Nesse ponto, seu corpo vai queimar uma certa quantidade de glicogênio e depois vai passar a queimar gordura armazenada, incluindo a gordura visceral. É isso que ele começa a queimar primeiro. Entre 16H e 20H, seu corpo começa a produzir corpos cetônicos. Veja, seu fígado vai converter ácidos graxos em corpos cetônicos, incluindo algo chamado beta-hidroxibutirato. E você precisa disso para fornecer energia ao seu cérebro. Os ácidos graxos não atravessam a barreira hematoencefálica, mas os corpos cetônicos, menores e solúveis em água, passam facilmente e fornecem energia aos neurônios. E eles são moduladores epigenéticos e, na verdade, ajudam a reduzir a inflamação no seu cérebro e criar respostas positivas. Eles aumentam o fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF, que funciona como um fertilizante milagroso para seu cérebro. Ensaios em humanos mostram que 20 a 24 horas de jejum aumentam os corpos cetônicos circulantes em até 300%. Um estudo da Nature Metabolism
2021 mostrou que corpos cetônicos atuam como sinalizadores, reduzindo inflamação, promovendo mitocôndrias saudáveis e apoiando a função cerebral, como já mencionei. Entre as horas 17 e 20 é quando a autofagia e a mitofagia são ativadas. Veja, a autofagia é o processo de autolimpeza celular. Nesse momento, seu corpo decompõe e recicla proteínas antigas, mitocôndrias velhas e componentes policelulares danificados. Chamamos de mitofagia, que na verdade é autofagia, certo? Mas é específica das mitocôndrias. Chamamos isso de mitofagia. A pesquisa de Osumi, premiada com o Nobel, mostrou que o jejum ativa a autofagia, aumenta a longevidade e protege de doenças neurodegenerativas. Lembra que citei a mitofagia? Isso elimina mitocôndrias danificadas e cria espaço para novas, eficientes na queima de gordura. Mitocôndrias danificadas não queimam gordura bem, por isso devemos removê-las. Precisamos da mitofagia para garantir mitocôndrias fortes, resistentes ao estresse, capazes de queimar gordura e restaurar a produção ideal de energia celular. Na 24ª hora, ocorre o pico do hormônio do crescimento. O Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism mostrou que um jejum de 24 horas produz um aumento de até 2.000% no hormônio do crescimento em homens e um aumento de 1.300% em mulheres. O hormônio do crescimento é o principal hormônio anti-envelhecimento. Ele ajuda você a queimar gordura, a desenvolver e estabilizar músculos. Também ajuda a reduzir a inflamação. É ótimo para o colágeno e para manter pele, cabelo, unhas e articulações saudáveis. Queremos esse aumento do hormônio do crescimento, que ocorre por volta das 24 horas. O jejum eleva o hormônio do crescimento sem aumentar o IGF-1, que estimula as células cancerígenas. Isso é importante, pois IGF-1 alto favorece o crescimento dessas células. Sabemos que altos níveis de hormônio do crescimento e baixos níveis de IGF-1 criam esse sinal de queima de gordura e preservação muscular sem sinais que promovem o câncer. Entre as horas 30 e 48 é quando temos uma recuperação cerebral profunda e um reset da dopamina. Lembre-se, eu falei sobre o BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro. Isso é como um adubo milagroso para o seu cérebro. E isso é muito importante para a conectividade dos neurônios. Você tem um grande aumento de BDNF durante essa fase. E isso vai resultar em mais clareza mental, mais criatividade. Muitos começam a notar que pensam com mais clareza e agilidade. Estudo clínico de 2014, no Journal of Molecular Neuroscience, mostrou que o jejum intermitente eleva o BDNF em mais de 50%. Corpos cetônicos modulam epigeneticamente, comunicando-se com genes para reduzir a inflamação no cérebro e corpo. Eles desligam algo chamado inflamassoma, que é como um acelerador de inflamação no seu cérebro e no seu corpo. Eles desligam isso. Eles reduzem a inflamação no corpo e reajustam a sensibilidade dos receptores de dopamina no cérebro. Pesquisas da Universidade de Yale confirmam que o jejum aumenta a sensibilidade do receptor D2 de dopamina. O resultado foi menos desejo por comida, melhor relação com a fome e menor dependência de alimentos processados para estimular a dopamina. Na hora 72, ocorre uma reinicialização do sistema imunológico. Pesquisa do Dr. Walter Longo, da Universidade do Sul da Califórnia, mostrou que jejum de 72 horas provoca regeneração total do sistema imunológico, eliminando glóbulos brancos danificados. Novos glóbulos brancos produzidos a partir de células-tronco aumentam, assim como as células T reguladoras, que coordenam a resposta imunológica com precisão e pouco dano colateral. Elas são particularmente eficazes contra a autoimunidade, inflamação crônica e fadiga crônica. Todas essas coisas começam a se acalmar. Entre as horas 90 e 100, atingimos o pico de autofagia e produção de células-tronco, o que é fundamental. É nesse momento que seu corpo começa a eliminar as células zumbis senescentes, que são células danificadas que liberam metabólitos tóxicos. Seu corpo está eliminando ativamente essas células nessa fase. Após a hora 100, ou seja, quando você passa de 100 horas, começa uma grande produção de células-tronco. Seu corpo cria novas células resistentes ao estresse. No 5º dia, há o maior aumento de hormônio do crescimento e células-tronco, atingindo o pico de regeneração. Após 5 dias, ainda há benefícios na queima de gordura e células-tronco, mas pode-se começar a perder massa magra, certo?
Pode haver perda de músculo e osso, principalmente em pessoas de peso normal. Quem está acima do peso tende a queimar gordura e estimular células-tronco. Mas, após 5 dias, tenha cuidado. Veja a experiência dia a dia. No primeiro dia, é normal sentir fadiga, letargia, fome, desejos, mudanças de humor e dores de cabeça, enquanto o corpo se adapta. Você também vai perceber um aumento na urinação, porque ao começar a quebrar aquele açúcar armazenado, o glicogênio, você também vai liberar água retida. Você pode ter distúrbios do sono. Isso ocorre mais em quem ainda não se adaptou a queimar gordura e usar cetonas. Se você é iniciante, pode ter problemas de sono. Mantenha-se hidratado e consuma uma pitada de Redmond's Real Salt, um sal não refinado e rico em minerais, pois você perde sais quando a insulina diminui. Quando essa insulina cai, você para de reter sódio e precisa de sais e eletrólitos. Sem reposição, pode haver sintomas indesejados. Consuma uma pitada de sal na língua algumas vezes ao dia e beba água para se manter hidratado. Isso ajuda muito. Para muitos, o segundo dia é o mais difícil. Nesse momento, fadiga e confusão mental aumentam, marcando o pico do desafio de adaptação. Para alguns, a língua muda de cor, uma resposta normal de desintoxicação. Pode haver sensação de frio. Isso ocorre quando o corpo reduz temporariamente o hormônio da tireoide para economizar energia. Algumas pessoas notam erupções na pele, resultado do ajuste do microbioma intestinal. Isso faz parte do processo de desintoxicação e de uma resposta de cura. Sua fome, nesse ponto, também pode começar a diminuir. Agora, o terceiro dia é um ponto de virada. É quando você tem aquele grande aumento de corpos cetônicos. Seu cérebro começa a funcionar muito bem usando corpos cetônicos como combustível. Então você se adapta aos corpos cetônicos. Sua clareza mental geralmente melhora de forma dramática. Sua fome praticamente desaparece. Locais de lesões antigas podem doer brevemente porque o corpo está focando no reparo do tecido danificado. Isso pode se resolver em poucas horas. A autofagia, o hormônio do crescimento e a atividade das células-tronco aumentam bastante. No quarto dia, muitos notam máxima clareza mental e energia estabilizada. Seu corpo se adapta à gordura e aos corpos cetônicos. Leva até 72 a 96 horas para aumentar os corpos cetônicos e acostumar o cérebro a usá-los. Depois disso, você se sente muito bem. Sua clareza emocional está excelente. Você percebe mais clareza mental e maior calma. Sua autofagia profunda elimina ativamente células zumbis. Você está aumentando a quantidade de mitocôndrias, especialmente mitocôndrias novas, mais saudáveis e resistentes ao estresse. Agora, no quinto dia, você atinge o pico de produção de hormônio do crescimento e células-tronco. Esse é o maior período de regeneração celular. Quando a comida volta, as células-tronco começam a reconstruir o organismo usando os novos nutrientes como matéria-prima. A maioria relata clareza física e mental nesse ponto. Uma dúvida comum é o que consumir durante o jejum. O que posso tomar? Água é a principal opção. Beba água durante o dia, pelo menos o equivalente, em onças de água, a metade do seu peso em libras. Se você pesa 200 libras, beba ao menos 100 onças de água por dia. Se pesa 150 libras ao menos, 75 onças diárias. Você pode tomar chás de ervas sem açúcar, como chá verde, gengibre, dente de leão e camomila. Todos são ótimos. Água com limão é aceitável em pequenas quantidades. Você também pode consumir eletrólitos sem sabor, que são essenciais. Eles vão fornecer sódio, potássio, magnésio para evitar cãibras e apoiar a função celular. Você também pode tomar café de torra clara à média, que é rico em ácido clorogênico. E isso estimula a autofagia e a mitofagia. Mas evite tomar café se você sentir que isso aumenta a vontade de comer, aumenta a fome e a vontade de comer. Ou se você perceber que sua frequência cardíaca realmente dispara quando você consome isso. E claro, se você consumir, beba no início do dia. Então o café você deve tomar apenas uma xícara durante esse jejum. Deve ser no início do dia e você deve se sentir muito bem depois. Se você perceber que não está se sentindo tão bem, então simplesmente elimine isso. Ok. E apenas foque em água, sais, eletrólitos. Isso deve ser o principal. Você pode tomar vinagre de maçã, pode colocar uma colher de sopa na água. Isso é aceitável. Isso não quebra o jejum, mas enxague a boca depois para evitar ácido nos dentes. Faça o mesmo com água com limão ou lima, mas nada além disso. Evite caldo de ossos, shakes e bombas de gordura. Não buscamos um jejum parcial.
Jejuns parciais podem ser bons, podem trazer benefícios, mas reduzem a intensidade da autofagia em comparação com o jejum apenas com água. Agora, como se preparar para isso? Comece 2 a 3 dias antes do jejum e elimine imediatamente alimentos processados. Altere suas refeições, se ainda não faz, para opções ricas em proteína, de 30 a 50 gramas por refeição. Recomendo isso para toda a vida. Toda vez que você fizer uma refeição, certifique-se de consumir de 30 a 50 gramas ou mais de proteína. Coma uma dieta rica em proteínas. Isso vai estabilizar seu açúcar no sangue, seus níveis de insulina. Isso ajudará seu corpo a queimar gordura e você se sentirá melhor. Elimine os óleos de sementes. Priorize abacates, azeite de oliva extra virgem, óleo de coco, carnes de animais de pasto, peixes selvagens e ovos caipiras para obter gorduras saudáveis. Inclua frutas e vegetais coloridos. Polifenóis beneficiam a microbiota, reduzem estresse oxidativo e inflamação. Inclua alimentos amargos como rúcula, alcachofra, rabanete, dente de leão, cebola e alho. Esses hábitos beneficiam o fígado e o fluxo biliar. Vegetais crucíferos como brócolis, couve-flor, couve e couve-manteiga são ótimos. Hidrate-se bem. Isso é importante em qualquer momento, durante o jejum e também antes do jejum. Sempre beba água entre as refeições. Limite a quantidade de água que você bebe durante as refeições. Beber muito nas refeições dilui o ácido do estômago e prejudica a digestão. Por isso, limite o consumo durante as refeições e beba mais entre elas. E sobre se movimentar enquanto jejua? Eu recomendo absolutamente caminhar, e você deve caminhar alguns quilômetros todos os dias enquanto estiver em jejum, mas nada de levantamento de peso, nem treino de alta intensidade. Você quer que a energia do seu corpo esteja focada na cura, não no desempenho, não em tentar levantar peso pesado ou correr rápido, certo? Caminhar é ótimo, vai ajudar a melhorar sua circulação. Vai ajudar a melhorar a desintoxicação, vai fazer você se sentir melhor, especialmente se você estiver caminhando ao ar livre, tomando um bom sol. Isso vai ser muito útil. Agora, vamos falar sobre como quebrar o seu jejum. Isso é importante. Esse é o protocolo de realimentação. Quebrar o jejum da maneira correta é tão importante quanto jejuar. Quebrar o jejum de forma agressiva pode causar síndrome da realimentação e comprometer sua recuperação. Por isso, siga a regra geral. Divida a quantidade de dias de jejum por 2 para saber quantos dias são necessários para uma reintrodução cuidadosa. Então, se você fizer um jejum de 5 dias, cerca de 2 dias e meio, realmente no seu terceiro dia, você já deve estar pronto para voltar a um padrão alimentar mais normal. No primeiro dia de realimentação, quem pesa menos de 90 kg deve consumir 500 a 800 calorias. Acima de 90 kg consuma 800 a 1000 calorias. Você deve escolher alimentos de fácil digestão, como chucrute, caldo de ossos, sopa de legumes, shake de proteína e iogurte grego sem açúcar. Você deve evitar carne, queijo, vegetais crus, nozes e sementes. Todas essas coisas podem ser mais difíceis para o seu sistema digestivo. Após cerca de 48 horas de jejum, o sistema digestivo praticamente desliga e precisa ser reativado suavemente. Ele produz ácido estomacal, bile e enzimas pancreáticas para a digestão dos alimentos. Se você for comer um grande bife, mesmo que o bife seja um ótimo alimento rico em proteínas, seu corpo não está pronto para lidar com isso. E como você não tem o ácido estomacal e os sucos digestivos para metabolizá-lo bem, você não vai se sentir bem, certo? Isso pode desfazer boa parte da cura que aconteceu enquanto você estava em jejum. Então, os tipos de alimentos que eu recomendo são aqueles que são mais leves para o seu sistema digestivo, que não exigem muita produção de suco digestivo para serem metabolizados. Se você toma um shake de proteína ou caldo de ossos, não precisa do ácido estomacal ou enzimas digestivas, pois o liquidificador já fez esse trabalho. O caldo de ossos também é um alimento líquido. Você não precisa dessas enzimas, isso é fundamental. Procure por isso. Iogurte grego sem açúcar também é uma boa opção. Ele já tem probióticos e enzimas que estão quebrando o alimento, então você consegue uma proteína facilmente absorvida dessa forma. Agora vamos falar sobre o segundo dia de realimentação. Aqui, aumente cerca de 400 calorias em relação ao primeiro dia e continue com alimentos de fácil digestão, como sopas com carnes bem cozidas, cenouras e batatas bem cozidas. A partir do terceiro dia, você volta a se alimentar normalmente. Aqui, você reintroduz alimentos saudáveis, carnes de animais de pasto, aves orgânicas, peixes gordurosos capturados na natureza, proteínas e gorduras de qualidade, além de frutas e vegetais coloridos. Podem ser vegetais cozidos,
crus ou outros alimentos saudáveis. Suas células-tronco se renovam e usar ingredientes de qualidade é essencial. Você notará mudança no sabor dos alimentos, seu paladar se reinicia e a relação com a fome também muda. A maioria das pessoas se sente leve, energizada, com clareza e profundamente restaurada. Agora, com que frequência você deve fazer isso? Bem, para a manutenção geral da saúde, você deve fazer um jejum como esse 1 ou 2 vezes por ano. Se você tem peso normal e quer reduzir inflamação e obter benefícios anti-envelhecimento, 1 ou 2 vezes por ano já é ótimo. Se você tem condição inflamatória crônica e está acima do peso, talvez a cada 8 a 12 semanas até melhorar. Se busca grande perda de peso, pode fazer isso mensalmente junto com jejum intermitente diário. Eu já vi pessoas perderem 50, 60, 100 libras ao longo de, você sabe, 6 meses a 1 ano fazendo isso mensalmente. E, no geral, seu corpo fica mais forte e mais adaptado a cada jejum sucessivo. O jejum realmente fica mais fácil conforme você faz isso regularmente. Agora, vamos para algumas perguntas comuns. Vou perder massa muscular? A resposta é não. O aumento do hormônio do crescimento preserva o tecido magro. Caminhar deve ser o único exercício para manter a massa muscular enquanto a gordura é queimada. O segredo para o crescimento muscular é, após quebrar o jejum e voltar à alimentação normal, fazer treinamento de resistência. Isso proporciona estímulo mecânico e estresse aos músculos, fazendo com que se adaptem e fiquem mais fortes. Então, nada de treinamento de resistência durante o jejum, mas assim que você quebrar o jejum, volte a fazer seu treinamento de resistência. Isso é fundamental. Agora, segunda pergunta. Café está liberado durante o jejum? Bem, eu já falei que café de torra clara, a média, é aceitável. Ele contém ácido clorogênico que potencializa a autofagia, mas certifique-se de evitar se você não se sente bem ao consumir café, ou se ele aumenta sua ansiedade, vontade de comer, ou se você perceber seu coração acelerado, então é melhor evitar. Você não precisa tomar café durante esse jejum, mas para muitas pessoas, elas estão trabalhando enquanto jejuam, e isso simplesmente as ajuda a ter um desempenho melhor. E se esse for o seu caso e você se sente bem com isso, ótimo, você pode tomar o café. Pergunta 3. Qual a diferença entre jejum de água e de caldo de ossos? O de caldo de ossos é parcial, pois ainda há consumo de calorias. Então você vai obter muitos benefícios, mas não tantos quanto em um jejum somente de água, que maximiza a resposta de cura. Jejuns de caldo de ossos são valiosos, mas menos potentes que o de água. Mesmo assim, um jejum de 5 dias com caldo de ossos traz ótimos benefícios e é uma excelente opção. Agora, próxima pergunta. E quanto às mulheres e o momento do ciclo menstrual? Bem, essa é uma ótima pergunta. O melhor momento para fazer isso é durante a semana da menstruação, ou seja, começando no primeiro dia. O primeiro dia do ciclo menstrual é quando a mulher começa a sangrar, ou seja, a menstruar. Esse é o dia 1 do ciclo, tá? Mais ou menos do dia 1 ao 10. Olha, este é o melhor momento para jejuar. Evite fazer isso perto da ovulação, que ocorre no dia 14. E você não quer fazer isso na semana antes da menstruação, aproximadamente do dia 20 ao 28. Então esses seriam os períodos em que você definitivamente não deve fazer isso. Ou logo após a menstruação ou após a ovulação são os melhores momentos para esse jejum. Mas quando interromper antes? Sabe de uma coisa? Mesmo que você não consiga completar 5 dias, se conseguir 2 ou 3 dias, isso já é ótimo, certo? Você deve comemorar cada jejum, mas se tiver algum desses sinais de alerta, você deve parar o jejum imediatamente. Fraqueza muscular intensa, dor no peito, confusão e desorientação, como se não soubesse onde está ou o que acontece, certo? Se você tiver batimentos cardíacos acelerados ou irregulares, convulsão ou se sentir muito fraco, não tenha vergonha de parar. Cada jejum aumenta a sua resistência para o próximo. O principal é estar seguro, pois seu corpo foi feito para jejuar, como sempre ocorreu na história humana. Nossos ancestrais não tinham acesso fácil a comida, despensas ou geladeiras. Então, houve muitas vezes em que eles não tinham uma boa caça ou uma boa colheita e precisavam passar vários dias sem comida. Isso está incorporado no nosso DNA e cada sistema do nosso corpo responde ao jejum prolongado, com reparo, renovação e regeneração. A ciência por trás disso não é marginal. É vencedora do Prêmio Nobel, revisada por pares e cada vez mais impossível de ignorar. Sempre falo que o jejum é a estratégia de cura mais antiga, acessível e eficaz conhecida. Nossos ancestrais já praticavam isso. Não custa nada e tem um potencial tremendo para curar e regenerar o seu corpo.
Veja os links abaixo para acessar meu guia rápido de transformação pelo jejum. E se isso abriu seus olhos para o que seu corpo realmente é capaz de fazer, então curta o vídeo, inscreva-se e deixe um comentário abaixo. Qual foi o maior tempo que você já ficou em jejum e o que percebeu? Vai tentar jejum de 5 dias? Conte nos comentários e fique com Deus.